Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Opinião Espírita dessa semana, que tem sempre o intuito de trazermos os temas que estudamos no nosso grupo de estudos das sextas-feiras, na nossa querida Casa dos Humildes, em Recife, Pernambuco. Pois bem, meus irmãos, Allan Kardec é genial. Allan Kardec como estabeleceu como premissa para o estudo espírita o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Ele foi de um rasgo de genialidade a toda prova. Vejam bem, 2 semanas seguidas estudamos em uma semana a obra O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, que traz as questões da adulteração de A Gênese, e na semana seguinte outro estudo que não teve ligação nenhuma com o anterior. Estudamos a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, do Francisco Aquarone. Pois bem, e vemos que houve, num período de 20 anos, da adulteração de A Gênese, em 1872, para a implantação aqui no Brasil. Nesse período, houve 2 fatos na França e no Brasil que mudaram a paisagem desses países, né? Lá na França, vejam bem, A Gênese foi adulterada em 1872. Mas em 1870, um ano somente após o desencarne de Allan Kardec, que se deu em 31 de março de 1869, pois bem, em 1870 surge a Guerra Franco-Prussiana, que foi de muita humilhação para a França. Paris foi tomada pelo exército prussiano, que estabeleceu seu império em Versalhes, no Palácio dos Espelhos. Mas o que é que houve aí? Houve uma resistência não do imperador Napoleão, que capitulou, mas o povo não aderiu a isso e surgiu a chamada e conhecidíssima na história Comuna de Paris. Então, é nesse período de 1870, 1873, período terrível, tanto que o escritor Victor Hugo, e vimos isso no nosso grupo de estudo, estabeleceu o ano de 1872 como o ano terrível da guerra, não é? E que se transformou, infelizmente, numa guerra civil entre irmãos, daqueles que capitularam e daqueles que não capitularam a invasão prussiana. É nesse período, nessa psicosfera tenebrosa, que Lemarie, Pierre Gaëtan Lemarie, um espírita da época de triste memória, que ele adulterou a obra de coroamento da doutrina A Gênese. E, infelizmente, para colocar princípios rustenguistas na obra. E ele recebeu até a quantia de José Guerrin, que recebeu as moedas, que ficou com espólio de Rustem, para que Lemarie colocasse nos ensinos e divulgasse nas casas espíritas os princípios rustenguistas. Mas isso viajou o oceano, chegou aqui no Brasil. Mas vejam bem, num período somente de 20 anos, a Guerra Franco-Prussiana em 1870 e em 1872 a adulteração da Gênese. Pois aqui no Brasil em 1890, quando a República vai estabelecer o novo Código Penal, então foi proibida a livre associação de pessoas. Tudo isso por causa dos monarquistas que resistiam à República. Mas eles não quiseram saber, com o apoio da igreja na época. Isso aqui não é uma contestação à Igreja Católica, isso é uma constatação histórica. Então foram fechados templos, clubes, associações, e as casas espíritas tiveram cerradas as suas portas. Infelizmente, os oradores impedidos de pregar, de falar. E até a revista Reformador, na época da nossa querida Federação Espírita Brasileira, parou de circular. Embora lá na França
com todo o advento da guerra, os espíritas na época, antes de acontecer o episódio infeliz de Lemaí, ainda conseguiam divulgar a revista espírita. Aqui no Brasil, não. O que é que eu estou dizendo? Que aqui a psicosfera no Brasil, nesse mesmo período de 20 anos, estava assim. E então vemos isso através da obra Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone. Então, em 2 sextas-feiras, podemos ver lá na Casa dos Humildes, né, como a espiritualidade age, aproveitando a psicosfera negativa. E foi nesse período que surge, lá em Paris, a adulteração de A Gênese, com as ideias rustenguistas. Isso vai viajar do outro lado do oceano, vai chegar os princípios rustenguistas. E o Brasil estava nessa fase da sua vida nacional com um novo Código Penal, perseguindo as livres associações e casas espíritas fechadas, oradores impedidos de falar. Então, essa associação que fazemos é mais um apoio para todos aqueles que queiram estudar o Espiritismo. Não esqueçam, o ensino contínuo e o ensino coletivo e concordante dos espíritos, né? A verdade é filha do tempo e ela se estabelecerá sempre. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ok? Meus queridos irmãos, semana que vem estaremos aqui com mais um Opinião Espírita. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.